Aqui. Dorival, sétimo derby da temporada, duas equipes que já conhecem muito bem, só que a cada jogo o Corinthians tem um time diferente por conta de tudo que você vem tendo que adaptar em função de lesões, suspensões. O que você viu de positivo e de negativo do time na partida de hoje? Bem, de positivo eu acho que o espírito de luta, a valentia, a entrega, a dedicação que nós tivemos. Nós fizemos uma conta rápida assim, por cima, e em razão da última partida que nós jogamos dentro do campo do Palmeiras, para hoje, acredito eu, deva ter dado aí uns 15 dias, nós tivemos 5 desfalques e um sexto ao longo da partida, daquela equipe que atuou lá dentro. Então, é para vocês verem que não está sendo simples, é uma situação bem complexa, bem difícil, alterações em algumas funções importantes de atletas que nós estamos perdendo ao longo das sequências que estamos tendo, e isso aí prejudica bastante uma equipe que vinha se encontrando, que busca se encontrar, mas que tem tido aí dificuldades em razão de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que, para mim, a valentia do time, a entrega que nós tivemos, uma semana muito pesada, 3 jogos, o campo do Vasco exigiu demais, a segunda partida num campo sintético que também tem uma recuperação completamente diferente de uma normalidade, e agora o jogo de hoje, frente a uma equipe que teve naturalmente a tranquilidade de poder jogar no final de semana, se preparar o máximo possível para esse jogo, e nós tivemos que suportar uma pressão muito grande em razão também de tudo que nós passamos aí ao longo desses últimos jogos. Dorival, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica aqui. Até em cima disso que você está falando, muitos jogadores machucados, isso acontece com muitas equipes, né? Mas especificamente na lateral direita, você não tem um jogador para reserva do Mateuzinho. E a janela vai fechar agora, ou seja, até o final do ano você não terá um reserva para o Mateuzinho. Hoje você colocou o Charles, você não colocou o Félix, que estava jogando quando o Mateuzinho não podia. Você vai ter que improvisar daqui até o final do ano. Quanto que isso é difícil, quanto que isso dificulta o seu trabalho e pode até, de repente, mexer no local onde você gostaria de deixar o Corinthians na classificação do campeonato? Olha, isso aí tem acontecido. Desde que eu aqui cheguei, eu já falei isso daí para vocês, nós não tivemos a equipe, teoricamente, a equipe que teria, que se poderia dizer, a equipe titular em campo. Nós, em todos os momentos, nós sempre tivemos problemas, desde a minha primeira partida aqui dentro. Eu fiquei tentando lembrar, assim, eu acredito que nós tenhamos tido a equipe completa, com todos os jogadores em condições, e mais os que estão lutando aí por uma posição, em apenas uma partida e meia. Então, isso daí dificulta consideravelmente, até porque nós temos uma equipe que está se estruturando desde o ano passado. Nós estamos num processo um pouco diferente dessas equipes que estão ocupando lugares de destaque no Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, acho que nós temos sobrevivido, nós temos alcançado aí algumas formações que têm, com superação, tem nos dado alguns bons resultados. Não é aquilo que nós gostaríamos naturalmente, mas eu acho que o torcedor também está começando a entender um pouco daquilo que vem acontecendo e vem se passando com a nossa equipe ao longo desse ano. E em razão desse entendimento, eu acho que percebido que o seu apoio tem feito uma diferença muito grande para que nós possamos, por um outro lado, encontrarmos aí uma condição que nos dê uma sustentação importante dentro do Campeonato Brasileiro. Dorival aqui, Rafael Esgriles, Energia 97. É claro que o torcedor espera muito do trio Garro e Yuri, quando o Yuri tem a condição de jogo, e também o Memphis Depay.
É claro que ele voltou depois de 20 dias de tratamento no jogo contra o Atlético Paranaense e hoje ele jogou os 90 minutos, o Memphis. Mas ele pouco produziu no jogo e acho que o torcedor fica com a pulga atrás da orelha como um dos principais jogadores, produz pouco, principalmente num clássico. Que ponto te preocupa o Memphis muito abaixo, se isso tem a ver com a volta, com a minutagem que ele ganhou no jogo de hoje, quanto te preocupa isso e por que você não utilizou o Kaique, que foi bem nas 2 últimas partidas? Eu acho que aí é dentro de uma condição em que o jogador ele precisa de uma sequência, é natural. Ele ficou um tempo parado e o retorno dele foi muito curto em razão da lesão anterior também. Então nós temos que computar tudo isso. Ele é um jogador perigoso, é um jogador que ele em campo ele provoca uma situação um pouco diferente na equipe adversária. A não entrada do Kaique foi apenas uma opção técnica minha. Achei que nesse momento nós precisávamos de jogadores com uma outra característica por aquilo que a equipe vinha apresentando. Agora, não é uma preocupação, porque hoje a própria equipe não rendeu aquilo que nós poderíamos, em razão, naturalmente, do desgaste que houve ao longo da semana. Tivemos um primeiro tempo superior ao segundo, mas eu imaginava que o segundo tempo nós teríamos muitas dificuldades, por isso eu tentei guardar o máximo possível as alterações para um setor em que poderia nos dar uma segurança um pouco maior, que seria meio e talvez até alguns elementos de defesa, já que o Charles jogando improvisado, fatalmente teria que ser substituído em algum momento. Dorival aqui, boa noite, tudo bem? Rodrigo Vessone, do Portal Meu Timão. Você citou os desfalques, só que agora são 10 dias pela frente com a data FIFA, né? O Martínez até foi convocado, o Bidu volta de suspensão, acho que o Yuri, queria que você pudesse dar uma atualizada nesses casos, que talvez fique só o Carrilho fora contra o Atlético Paranaense, se é isso mesmo, e o que vocês estão pensando para a data FIFA, já que os jogos serão dia 9, como que está a logística, está tudo preparado para que esses jogadores, talvez no dia 10, um dia depois, estejam aqui, aviões fretados, enfim, como que vocês estão imaginando para essa data FIFA aí? Obrigado. Bom, isso aí está tudo organizado, está tudo coordenado, nós vamos tentar trazer o máximo possível, espero que realmente possa tê-los aí em condições. É natural que a previsão é uma coisa, a confirmação é outra, completamente diferente. Nós estamos aguardando a recuperação desses jogadores, tendo a consciência que apenas o Carrillo será uma situação um pouco mais morosa. Mas a expectativa é positiva e nós estamos fazendo de tudo para que possamos ter o máximo de jogadores possíveis para o jogo do retorno, já que é uma competição que não tem volta. Nós temos um primeiro tempo apenas e teremos que confirmar a nossa condição, fazendo um jogo com muita segurança aqui dentro. Dorival aqui, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. O Félix Torres, desde aquele jogo contra o Santos, a última vitória em casa do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, vinha sendo a opção imediata nas ausências do Mateuzinho. Hoje ele não só não inicia o jogo, como também ele é preterido pelo Kaká no segundo tempo e até mesmo disputando posição na zaga, o João Pedro Tchoca entra antes. Como você manejou essa situação internamente da perda de espaço do Félix e se houve alguma conversa individual, treinador-jogador, para explicar que nesse momento ele estaria atrás dos demais? Obrigado. Não, eu sempre procuro colocar o jogador a par de todas as situações. Nessa em especial, não, porque foi uma ideia que nós preparamos para a partida, então, para mim, eu agi dentro de uma lealdade e de uma correção, porque era uma situação que eu imaginava que poderia nos ajudar na partida de hoje. Acredito que o Charles tenha ido muito bem na função, tenha desempenhado um bom jogo. Volto a falar que se estivéssemos numa mesma condição, principalmente física, a equipe um pouco mais recuperada, talvez nós tivéssemos uma atuação um pouquinho diferente, um pouco mais agressivo. Sentimos um pouco na tarde e noite de hoje, eu tenho que reconhecer e entender também que foi uma semana muito pesada e que resultados importantes foram alcançados.